Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu estou para fazer há tempos, mas devido à questão de tempo mesmo e também pela seriedade do vídeo, eu preferi dar um tempo e fazer realmente quando fosse a hora. E talvez seja essa a hora. Vamos lá! Gente, hoje vamos falar sobre a Cruz da Sabedoria de São Luís Maria de Montfort, ou como ela é conhecida pelos padres monfortinos, Filhas da Sabedoria, Irmãos de São Gabriel, que são as congregações de São Luís Maria de Montfort, Cruz de Poitiers. Por quê? Porque ela foi feita na cidade de Poitiers, na França, onde São Luís Maria de Montfort trabalhou num hospital para mendigos. Eu já falo o porquê disso. Vamos lá e vamos apresentar a cruz de São Luís Maria de Montfort para vocês, a Cruz da Sabedoria. É essa, gente, linda, maravilhosa. Como vocês podem ver, ela é cheia de inscrições. Elas não são orações especificamente, portanto, ela não deveria, pelo menos, ser utilizada como um amuleto ou até mesmo um sacramental, no sentido de proteção, assim como é a cruz de São Bento, né? A medalha de São Bento, a medalha milagrosa e também escapulário e tantos outros sacramentais. Na verdade, essa cruz de São Luís Maria de Montfort, a Cruz da Sabedoria, é um programa de vida, ou seja, se eu viver a minha vida observando o que diz essa cruz, eu me unirei cada vez mais a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima. Vamos lá? Uma coisa de cada vez. Essa cruz de São Luís Maria de Montfort, ela foi feita entre o ano de 1701 e 1703, logo após São Luís Maria de Montfort ser ordenado. Ele foi enviado a um hospital onde concentravam todos os pobres mendigos da cidade. Para quê? Para que eles não ficassem na própria cidade. Ou seja, era um lugar muito precário, muito difícil de se trabalhar, de muitas confusões. São Luís Maria de Montfort experimentou a cruz na vida dele nesse lugar. E desde então, nesse lugar ele procurou socializar as pessoas, procurar uma certa proximidade. E para isso ele reuniu algumas jovens, entre elas Maria Luísa Trichet, hoje Beata Maria Luísa de Jesus, cofundadora das Filhas da Sabedoria, que é uma das congregações de São Luís Maria de Montfort. Ele reuniu algumas jovens piedosas e na porta dessa sala onde ele reunia, ele colocou uma placa chamada Sabedoria, por isso, Cruz da Sabedoria. E esse grupo reunido, eles meditavam como programa de vida essa cruz que eu vou falar para vocês hoje. Portanto, para você, minha irmã e meu irmão que é consagrado, São Luís Maria de Montfort é um santo muito completo e a cruz tem um especial papel na vida de São Luís Maria de Montfort. Por isso vocês vão ver na explicação da própria cruz de São Luís Maria de Montfort. Essa cruz, ela tem mais ou menos 1,78 m, que São Luís Maria de Montfort fez e depois escreveu, pintou, né? Ela foi escrita em francês, claro, porque São Luís Maria de Montfort era francês. E eu vou dar uma repaginada nela, traduzi-la, e assim a gente vai meditá-la, tá certo? Vamos lá. Bem, não ficou tão bonita como as de São Luís Maria de Montfort, mas para aquilo que a gente tem objetivo é o mais importante. E vamos já iniciar. No alto da cruz, no início da cruz, nós vemos a inscrição IHS, que é uma abreviatura de Jesus Hominus Salvator, que significa Jesus, Salvador dos homens, do gênero humano, de todos os homens e mulheres, tá bom? Antes que alguém venha falar, por que não colocou um H e um M? Né? Então, em latim,
A palavra hominus significa gênero humano, tá bom? E iniciamos assim com a inscrição Jesus Hominus Salvator, para indicar que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso fim último, assim como diz no Tratado da Verdadeira Devoção. Toda devoção deve nos levar como fim último Jesus Cristo. E em seguida, é aí que começa a ficar difícil, isso que a gente nem começou a explicar a cruz. Jesus diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz todos os dias e me siga. Ou seja, ele fala, se alguém quiser me seguir, e no final, me siga. Renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo tem muito a ver com a própria cruz em si. Quando a gente sabe que tem alguma coisa a carregar que a gente sabe que não é legal, de repente uma enfermidade, de repente uma contrariedade, de repente uma injustiça, de repente uma afronta de alguém, tudo que a gente sabe que não é culpa nossa, sempre lembrando do próprio sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso tudo são cruzes, só que muitas vezes a gente prefere não assumir aquilo que é nosso, entende? Assumir aquilo que é nosso e carregar isso. Carregar a minha limitação muitas vezes, carregar a sua limitação em fazer certas coisas, em falar assim ou falar assado, é renunciar-se quando a gente deixa a vaidade de lado, quando a gente deixa o orgulho de lado e começar a assumir o que nós somos diante de Deus e da Virgem Maria. Tá certo? E ainda mais, esse é um toque especial que eu estou dando, que está na Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria de Montfort, no número 18. São Luís Maria de Montfort, ele diz o seguinte, e aí fica a dica também, gente. Carregue a sua cruz, sim, a sua própria cruz, não a do vizinho. Que esse homem e essa mulher excepcional, Montfort está falando de mim, de você, que toda a terra não alcança pagar somente a cruz de Cristo, tome com alegria, abrace com entusiasmo e leve em seus ombros com valentia a sua própria cruz e não a dos demais. Ou seja, nós estamos muitas vezes preocupados, até mesmo como cristãos, em ajudar os irmãos. Isso daí é o amor ao próximo. Porém, muitas vezes a gente arruma desculpas de querer ajudar o próximo e não olha para a nossa casa, nos problemas da nossa casa, nos problemas do nosso coração. Então antes de amar o seu próximo, ame a si mesmo. Antes de ajudar o seu próximo a carregar a cruz dele, carregue a sua também. Não deixe de lado. Não deixe aquilo que você sabe que é responsabilidade sua de lado para tomar a responsabilidade dos outros. Ou querer jogar nos outros a sua própria cruz. Entende? Então, esse é um recado muito forte de São Luís Maria de Montfort. Renuncie a si mesmo, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua preguiça. Carregue a sua cruz todos os dias e siga Jesus. Mas a gente sabe que não é fácil, sim ou não? Mas só que esse caminho, para quem é consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, a gente não vai sozinho. E vem aqui esse detalhe, que é o detalhe do M com uma estrada para a cruz. Maria é o nosso caminho até a cruz de Jesus. É Maria que vai ao nosso lado, muitas vezes adoçando as nossas cruzes, tornando-as mais leves, mas também, muitas vezes, apenas do nosso lado, assim como ela esteve aos pés da cruz, sofrendo todas as dores, mas ao mesmo tempo, o próprio Cristo dando Maria por mãe ao discípulo amado. E quem hoje é o discípulo amado ou discípula amada? Sou eu, é você, meu irmão e minha irmã.
carregar a cruz com Maria é diferente. Porque carregar a cruz sozinho, muitas vezes a gente vai pegar e deixar ela de lado. Portanto, vamos com Maria. Logo depois, nos braços da cruz, vem um alerta. Se vos envergonhardes da cruz de Jesus, ele se envergonhará de vós diante de seu Pai. É aquilo que São Paulo apóstolo disse depois do episódio da pregação aos gregos, em que ele fez uma comparação com Deus do desconhecido. Ele veio apresentar esse Deus do desconhecido, que era Jesus Cristo. E ele não foi muito bem nessa pregação. E mais à frente ele diz: a mim agora só me basta Cristo e Cristo crucificado. Nós cristãos não devemos ter vergonha do objeto da nossa salvação, que é a cruz de Jesus, que é o Jesus crucificado, é o Cristo crucificado. Foi por meio da dor de Cristo, foi por meio do sofrimento de Cristo, unido aí também para nós católicos, consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, as dores de Maria, que Jesus Cristo nos remiu. Então não tenha vergonha disso, e não tenha vergonha, meu irmão e minha irmã, das suas cruzes. Carregue-as firmemente. Se a sua saúde não está bem, carregue-a firmemente. Se a sua vida financeira não está bem, eu sou totalmente averso a qualquer teologia da prosperidade. Muito pelo contrário, nós devemos muitas vezes amar a pobreza, porque a pobreza nos faz afastar a vaidade de nós. Ainda que devamos buscar o pão de cada dia. Entende a diferença? Então, nesse sentido, não tenha vergonha das suas dificuldades, das suas limitações, das suas cruzes. Porque se você tem vergonha, você renega a sua própria cruz e ao mesmo tempo renega a cruz de Jesus, que fim você como cristão e eu como cristão queremos? Entende? Mas a cruz da sabedoria, ela não para aí. Ela começa a nos dar dicas do que devemos viver com os olhos no Cristo crucificado. Vamos lá. Não basta abraçar a sua cruz. Nós devemos ter amor à cruz. E, por muitas vezes, até no sentido de purificação nossa, desejo de cruzes. E muitas vezes, quando a gente começa a viver firmemente a cruz de Nosso Senhor, a gente vai ser desprezado. Não tenha dúvida disso. Daí podem vir dores espirituais, psíquicas e na alma. Podemos sofrer ultrajes, ou seja, mentiras das pessoas sobre nós. Ou muitas vezes as coisas acontecem em nossa vida e saímos como os errados. E nós sabemos, e as outras pessoas sabem, as que estiveram naquele ultraje, afronta ali, como está falando, ou opróbrios, que é basicamente situações adversas, né? Outra pessoa sabe que a história não foi exatamente essa, mas no fim você sai como um monstro ou como o errado da história. Mas você sabe que a verdade, receba isso como uma cruz a carregar e silencie. E deixe que o tempo diga a verdade, ou não, ou leve isso para o céu. Porque Deus sabe da verdade, Deus sabe do seu coração. Enfim, vê como a cruz e São Luís Maria de Montfort é um programa de vida. E muitas vezes quando nós falamos de Cristo, e somos o que somos, amamos o próximo, e temos uma visão diferente da vida, a gente vai ser perseguido. Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, do Cristo crucificado. Receberemos humilhações, seremos caluniados também. Às vezes até mesmo na própria igreja, isso acontece, gente. Isso daí não é culpa do padre, do bispo, nada. Faz parte da dinâmica da fé. Tantos padres, mesmo bispos, são caluniados. E às vezes as coisas
são boas para eles mesmos. São Luís Maria de Montfort foi muito caluniado, recebeu tantas afrontas, não é à toa que ele esculpiu essa cruz. Enfim, daí também vem as enfermidades, e disso a gente sabe. Tantas situações, né, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem que batalhar, ou se a enfermidade é conosco ou com alguém da nossa família. E, por fim, injúrias, que tem a ver com mentiras também, afrontas, calúnias. Enfim, é um conjunto de situações que são cruzes, que São Luís Maria de Montfort dá como dicas, que quando isso vier a nós unamos tudo isso à cruz de Nosso Senhor e possamos dizer também, aqueles que nos injuriem, mentem sobre nós, a gente diga, assim como Nosso Senhor, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas de coração, perdoando mesmo, sabe? Para que Cristo, na sua imensa misericórdia, também tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós não somos santos, nós estamos peregrinando. E logo em seguida vem o coração sagrado de Jesus, que era uma devoção, e ainda é uma devoção muito forte. Na época de São Luís Maria de Montfort também, é um coração crucificado, que do coração de Jesus sai chamas nessa cruz. Não simplesmente para consumi-la, mas é uma cruz que com a sua chama de amor cura o nosso coração. A vivência da espiritualidade da cruz de São Luís Maria de Montfort, quando a gente tem não apreço pelo sofrimento, não gosto pelo sofrimento, porque isso é errado, tá, meu irmão, minha irmã? Mas quando o sofrimento vem e ele chega até nós, muitas vezes a gente fica menos lascivo, por assim dizer, né? A gente combate outras coisas que são pecados nossos e a gente vê o que realmente vale a pena na vida. Então viva Jesus e viva a sua cruz. Viva Jesus e viva a sua cruz. Viva no sentido de salve Jesus e salve a sua cruz, que é uma aclamação. E por fim, terminando já, a gente passa por uma purificação diante de tantos sofrimentos, unidos a Nosso Senhor sempre, com Maria e unidos a Nosso Senhor. E isso gera em nós o amor divino, a humildade que rebate todo o orgulho que há em nós. E não há maior exorcismo do que a humildade, porque ela coloca por terra o orgulho do demônio. Entende? Então não adianta ficar falando alto um monte de oração, de libertação, se você não busca a cruz de Cristo. Entende? Porque a humildade do seu coração, unido ao sofrimento de Cristo, que humilha, por assim dizer, e que derrota aquilo que é maligno no mundo e em você e em mim. Entende? Isso daí são frutos da cruz de Cristo. A submissão a Deus, ao temor de Deus, a paciência, a obediência total, pronta, alegre, cega e perseverante. Ser obediente a Deus e aos seus superiores hierárquicos. Quando a gente fala da Igreja Santa, Católica e Apostólica Romana, é um sinal de santidade. Então, se você, meu irmão ou minha irmã, tem um pezinho lá para ficar falando mal da igreja, tem um pezinho lá para falar mal do padre, do bispo, etc., e não rezar por ele, pelo sofrimento que ele passa, cuidado, você está bem longe da cruz de Cristo. Porque Cristo foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Esse desenho que São Luís Maria de Montfort faz, da coroa de espinhos e os 3 pregos, eles crucificam tudo aquilo que eu acabei de dizer, no sentido que eles pregam em nosso coração tudo isso.
desde as situações que a gente deva passar, como as afrontas, calúnias, dores, os desejos de cruz, amor à cruz, e também os frutos dela, como humildade, paciência, obediência e assim por diante. E para finalizar, e eu ainda tinha muita dúvida, São Luís Maria de Montfort pinta uma estrela no final da cruz. Eu fui procurar saber o que significava. A estrela pintada no final é a coroa da glória para aqueles que perseveraram até o fim. Foi um vídeo longo? Foi. Mas eu espero que esse panorama de vida de São Luís Maria de Montfort nos possam fazer entender que o caminho de um consagrado a Jesus pelas mãos de Maria passa pela cruz. E para finalizar, no livro Amor da Sabedoria Eterna de São Luís Maria de Montfort, o principal livro de São Luís Maria de Montfort, tem o tratado, mas o principal é o Amor da Sabedoria Eterna, ele diz o seguinte: e fixem isso no coração de vocês. A verdadeira sabedoria não se acha na terra, nem no coração daqueles que vivem tranquilos. Reside na cruz. E fora dela é impossível achá-la nesse mundo, a sabedoria. A sabedoria se há incorporado e unido à cruz de tal maneira que podemos dizer com toda a verdade: a sabedoria é a cruz e a cruz é a sabedoria. Então, meu irmão, minha irmã, se nós, sendo cristãos católicos, consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, um monte de coisa, né? Queremos ter a sabedoria de Deus em nós, renunciemos a nós mesmos, carreguemos a nossa cruz todos os dias de nossa vida e sigamos Jesus com Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.